Fala galera, beleza? Meu nome é Breno e eu tô aqui substituindo o Caio essa semana, né? Ele que tá fora de combate. Ele pediu para gravar aqui um videozinho pro canal e basicamente eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia, né, de uma aplicação para monitoramento da saúde de pessoas utilizando o React Native. No caso, essa aplicação aqui ela vai simular, né, como que a gente faria, por exemplo, o monitoramento dos batimentos cardíacos de uma pessoa e como você poderia, por exemplo, apresentar esses dados para o usuário ali e ajudar o usuário a tomar uma decisão ali, né, se relativa à saúde daquela pessoa, se precisa mandar uma ajuda médica ou algo do tipo. Então eu vou apresentar aqui de maneira geral essa aplicação e mostrar um pouquinho de código para vocês, quais bibliotecas foram utilizadas, aquela coisa toda. Então é isso, vamos lá para a apresentação. Aqui no nosso aplicativo vocês podem ver que eu tenho 3 pacientes, né? Já martelados aqui no código, né? No caso eu vou mostrar já como que eu fiz todo o processo, né? E aí quando a gente clicar em um deles, a gente vai começar a monitorar esse cara. Então, por exemplo, eu tenho esse paciente que eu chamei de João Gilberto aqui, e aqui na aplicação a gente já pode ver que a gente tem um gráfico que mostra, né, em tempo real esses batimentos por minuto. No caso, esses dados são simulados, né? Eu não estou usando uma medição real, mas eu usei um database real, então isso é muito importante. E basicamente a cada segundo aqui a gente vê os novos dados chegando no gráfico, então o gráfico vai sendo atualizado em tempo real. As informações aqui em cima, né, do estado atual da saúde do cara também está sendo atualizado, então estava 96, foi para 95, batimentos por minuto, aquela coisa toda. E aqui embaixo a gente tem também esses dados sendo apresentados. Então a gente tem aqui a data, a hora e as informações, né, de quantos batimentos por minuto ele está sendo medido naquele momento. Como que funciona, né, essa aplicação? Basicamente a gente tem um algoritmo, né, bem simples que a gente está aplicando aqui nessas informações de saúde. Então primeiro a gente recebe as informações do paciente, né, que é a idade, o gênero, aquela coisa toda para mostrar na tela, apresentar bonitinho. Depois a gente começa a receber as medições, né, em batimentos por minuto. Então a gente tem aqui uma interação que acontece N vezes. Então, se a gente olhar aqui, tem essa setinha voltando, né? Então a gente recebe essa medição, a gente checa o status dessa medição, ou seja, a gente vai aplicar uma regra de negócio para ver se esse é um dado normal. Se esse dado for normal, né, o batimento cardíacos do cara está normal, a gente simplesmente atualiza o gráfico e ali uma lista de extração e retorna, né, para o início. Então isso acontece N vezes. Se for um caso de atenção, a gente tem que adicionar um alerta de notificação ali na interface. E se for um caso perigoso, ou seja, o coração da pessoa está parando, por exemplo, a gente tem que enviar informações médicas, né, enviar ajuda. E aí como que a gente faria isso? E aí eu estou simulando isso no aplicativo também. Então se a gente voltar aqui, a gente vai ver, por exemplo, que a gente tem algumas regrinhas. Quais são essas, né? Para adultos, a gente vai definir que um normal ali do coração de uma pessoa seria de 60 até 120 batimentos por minuto, né? Se for de 121 a 180, ou então de 40 a 59, são dados de atenção, né? Ou seja, o coração da pessoa não necessariamente está mal, mas a gente tem que prestar atenção no que aconteceu. E os dados perigosos seria ou abaixo de 40 ou acima de 180, que aí são informações que podem significar ali um problema, né? Para pessoas idosas, essa regrinha é um pouquinho diferente, porque o coração de pessoas idosas é um pouquinho mais devagar, naturalmente, então isso muda, mas enfim, são essas as regras que a gente aplica aqui no nosso algoritmo, beleza? Por fim, depois que a gente faz todo esse processo, a gente faz ali uma extração de dados, mas isso aqui é só para a gente que é interessado na parte de tecnologia, né, para ver se realmente o algoritmo aplicou ali as regras bonitinho nas informações que a gente está recebendo ali de batimentos por minuto, né? Mas vamos lá. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo, ele utilizou o React Native Chart Kit. Então, se a gente vier aqui, essa é a biblioteca mais importante aqui para nossa aplicação, né? Essa biblioteca, ela é bem simples, tá? Ela é bem simples de instalar e de utilizar. Ela permite você criar diferentes tipos de gráficos na sua aplicação. O que a gente usa é esse line chart, né? Mas a gente pode usar outros tipos de gráfico. Tem esse Bezier line chart, tem
o gráfico de processo, né, de progresso, desculpa. A gente tem esse gráfico de barras, né, de stacked bar, que são barras colocadas uma em cima da outra. A gente tem gráfico de pizza, enfim. A gente tem diferentes possibilidades, a gente consegue fazer todo um dashboard dentro aqui do aplicativo, mas no nosso caso aqui o mais importante é realmente esse gráfico de linhas que vai ser atualizado em tempo real dentro da nossa aplicação, certo? Então, voltando aqui para a aplicação, a gente tem, eu vou mostrar, né, como está estruturado ali o nosso código. Ele é bem simples, tem poucas telas, né? A gente está usando inclusive JavaScript, então a gente nem está usando TypeScript para se preocupar com tipagem, aquela coisa toda, mas basicamente no nosso index aqui a gente tem o nosso app vindo do nosso arquivo de rotas, né? E qual que é esse arquivo de rotas? Basicamente é uma stack. Então a gente tem ali uma tela sendo colocada por cima da outra, né? Que é a característica da navegação por stack. Então a gente tem ali o nosso navegador, né? O nosso container de navegação. A gente tem ali as screens, né? As telas que vão ser empilhadas. Então a gente tem a tela home, que é essa aqui que eu estou mostrando, e depois por trás dela a gente tem a health screen que vai entrar na frente dela, né? Na verdade, assim que a gente abrir aqui as informações para medição de cada paciente, né? Além disso, a gente tem então a nossa tela home, né, que eu comentei, que ela é bem simples, ela é só uma flat list, basicamente. Então, como que funciona? A gente tem o nosso header, que é essa lista de pacientes, e o nosso footer, que é o nome que eu dei para minha aplicação aqui, né? Então, são duas questões bem simples, né? Nosso header component e o nosso footer component, que são esses caras aqui da nossa flat list. E os itens renderizados são justamente os itens vindos da lista ali de clientes. Então a gente vai pegar as informações do paciente ali e colocar ali na tela, né, fazendo esse cardzinho, que é o cardzinho para cada um dos pacientes. Da onde está vindo essas informações? Numa aplicação real, ela veria da API, né? Então eu até simulei aqui um get data from API. No nosso caso aqui, eu já tenho essas informações salvas, né? Então eu não estou fazendo essa conexão com a API. Eu já tenho aqui as informações dos pacientes. Então é o João Gilberto, né? Que é esse cara que está aqui. Ele tem 29 anos, é masculino. Ele usa a regra de negócio 1. Então é a regra de negócio referente a adultos, né? Que é, se a gente olhar aqui na Business Rule, que eu também tenho aqui no código, é essa primeira regra. Então ela usa a regra de negócios 1. Ele tá aqui nessa rua aqui, numa cidade chamada São Pedro do Sul, Minas Gerais, Brasil, que eu nem sei se existe, eu inventei essas localizações. E aqui todas as informações que eu tirei de uma base de dados real, né, como eu comentei. Obviamente as pessoas não são de verdade, as pessoas eu inventei. A gente tem aqui a segunda pessoa, né, que é a Marta Vieira, também uma pessoa adulta, né, de 37 anos, nesse caso é uma mulher, e aqui tem todas as informações, ela também usa a regra número 1. E a gente, por fim, tem uma mulher mais idosa, né, de 61 anos, chamada Francisca, que aí ela usa a regra número 2. Então, se a gente for aqui na regra do número 2, é esta aqui. Então, basicamente, na minha tela de principal, né, na minha home screen, eu estou basicamente recebendo as informações. É essa tela aqui. Recebendo as informações da API, né, da API entre aspas, setando aqui o meu array no estado da minha aplicação, e aí fazendo essa lista mostrar as informações de cada um desses pacientes, e caso eu clique, né, eu navego para a próxima tela, que é a tela de saúde de fato, passando o item como parâmetro. E o item é justamente cada uma dessas pessoas. A imagem aqui poderia vir da API, né? A imagem, a fotinha de cada pessoa, bonitinho. No caso, eu estou usando aqui avatares genéricos para apresentar essas informações, beleza? E aí, seguindo para a tela de saúde, de fato, essa aqui que é a tela mais interessante para a gente, né? Vou até colocar para rodar algum outro aqui, enquanto eu vou apresentando a tela. O princípio é o mesmo. Eu pegaria ali da API as informações da pessoa e receberia as medições, né, segundo a segundo ali dos batimentos cardíacos de uma pessoa. Esse mesmo princípio eu estou aplicando aqui, só que no caso eu já estou pegando ali nos meus parâmetros da rota ali, da navegação, né, essas informações, porque eu já tenho elas aqui no meu projeto.
Então, basicamente, eu receberia essas informações, setaria no estado, né, para montar aqui a tela bonitinho, mostrar a foto da pessoa, a idade e tudo mais. E aí eu dou um get health data, que essa aqui é uma função que eu tô mantendo ela infinitamente, né? No caso, ela tem um critério de parada, eu vou mostrar daqui a pouco, mas a ideia seria que essa informação tivesse sendo, essa função fique infinitamente recebendo as informações ali, né, do paciente e apresentando na tela. E daqui a pouco eu vou entrar, né, na parte lógica dela de fato. Antes disso, vamos mostrar aqui a apresentação, né, da tela em si. Deixa eu descer aqui embaixo. A gente tem um modal de alerta que eu vou mostrar daqui a pouco, né, que é um alerta caso os dados sejam perigosos, né, para a saúde de uma pessoa. Mas a gente tem aqui o nosso header do paciente, né? Então, basicamente, onde eu mostro o nome, a idade e o gênero, né, de acordo com as informações que eu teria vindo dessa API. Eu tenho aqui o current value, que é o valor atual do coração da pessoa, que é esse valor aqui que está embaixo do coraçãozinho. E logo embaixo a gente já tem o nosso line chart, né, que é o gráfico de linhas. Aqui, entre o header e o nosso gráfico, a gente tem essa parte que nesse momento está como atenção, que é justamente a nossa areazinha de notificação, que eu vou retornar ela de acordo com a necessidade ali da aplicação. Então, se tiver o dado normal, eu retorno essa informação mostrando aqui que está normal esses dados, né, como estava no início da aplicação. Se eu entrar numa questão de atenção, ou seja, o coração subiu muito ou diminuiu muito, eu coloco esse warning, que é o que está na tela nesse momento, que é o de atenção. E em caso de perigo, de fato, né, a gente pode colocar ali também uma opção de perigo mesmo, né, mostrando ali em vermelho, bem chamativo, mostrando um alerta para a pessoa mandar ajuda para o paciente. Então, isso aqui também é bem simples, né, mas vamos por partes. O Line Chart, então, aqui embaixo, ele utiliza, né, a React Native Chart Kit, então aqui está sendo importada de maneira bem simples. E aqui a gente tem o Graph Data, né, que é os dados, as informações que o gráfico precisa mostrar, né. A gente tem aqui umas informações de estilização, que é o widget, né, a altura e largura, né, widget e height do nosso Line Chart. Lógico que isso aqui você pode fazer de maneira mais dinâmica. Eu peguei aqui o tamanho da tela menos 20, só para dar uma margenzinha do lado, mas enfim, isso aqui é só uma questão de estilização. A gente tem aqui um from zero, que é basicamente que eu quero que o gráfico sempre mostre de 0 até o valor atual. Então, se vocês olharem aqui, tem 0 até 92, que é o valor próximo do valor atual, né? Então, se eu tirar esse from zero, ele vai ficar mostrando um gráfico mais diminuto, né? Só ali numa margem menor de dados, mas eu quero que ele mostre desde o zero. Aqui embaixo eu tenho se eu quero labels, né, na minha aplicação, eu coloquei falso, né, nesse caso, eu só quero a apresentação dos dados de maneira bem mais simples. Embaixo eu tenho a configuração de estilo, de cores ali do nosso gráfico, então eu estou usando aqui, a gente tem aqui background color e o gradient from gradient to, que é basicamente as cores ali, né, da nossa tela. Então eu tenho aqui o meu color scheme dentro da aplicação que eu estou definindo, então são essas cores aqui, que são mostradas no gráfico, né? Então eu estou importando elas ali do nosso estilo, né, do nosso arquivo de cores. E temos aqui também a parte de dots, né, que são esses pontos aqui que eu posso aumentar e diminuir de acordo com a necessidade. Enfim, toda a parte de estilização dessa biblioteca, né? E logo embaixo a gente tem, né, essa área de extração de dados que eu chamei, que é basicamente onde eu mostro ali mais uma lista, né, mais uma flat list, renderizando cada um desses itens. Então, para cada uma das medições, a gente mostra se é um dado considerado normal, é um dado de atenção ou um dado de perigo. Mostro aqui o timestamp, mostro então com a data e a hora da medição, mostra aqui o batimento e os dados em si, certo? Então, voltando lá para cima, vamos falar então da parte de lógica, né, dessa aplicação. Como eu falei, quem está funcionando repetidamente aqui é essa Get Health Data. Como que eu faço esse cara? Bom, basicamente, eu recebi as informações o array de informações aqui de batimentos cardíacos da pessoa, né?
E eu criei uma rede de auxiliar aqui, só para a gente fazer esse processo adequadamente. Como que eu estou fazendo? Se o meu array auxiliar, que é o array que está vindo do Graph Data, né, que é essa informação aqui, esse cara é quem está alimentando o nosso line chart, esse Graph Data, né, que é o nome da variável, ele tem um dado que começa de 0. Ou seja, na primeira iteração do meu aplicativo, ele tem só um valor 0 lá, eu não recebi nenhuma medição ainda. Mas aí a partir daí, né, a cada nova medição que eu receber, eu pego as informações de saúde da interação, então eu começo com a interação 0, e isso vai incrementando, e eu vou inserindo no nosso array. Então assim que eu insiro no array e coloco essa informação, eu dou um set data, né, e atualizo o meu data com o array com essa nova informação, automaticamente o meu line chart já atualiza na tela. Então eu não preciso me preocupar em fazer algum outro tipo de trabalho para forçar essa alteração na tela, né, para ficar visível. Isso acontece automaticamente a partir do momento que eu atualizo o meu array de dados que alimenta a ChartKit, né, o line chart do ChartKit. Então, basicamente, eu estou fazendo um array aqui que eu defini com tamanho 15, mas é só para não ficar com um array infinitamente grande, né? Então, esse array auxiliar. Porque se esse array ficar muito grande, pode atrapalhar no desempenho da aplicação, e principalmente se você pensar num negócio infinito, né? Se você ficar monitorando infinitamente, imagina você ficar com um array infinito na sua aplicação. Não faz sentido, né? Então, caso ele for maior que 15, né? Aí eu já faço um reverse, dou um pop, né? Tiro ali o último dado, dou um reverse de novo e insiro um novo dado, que é o health data, né, que está vindo lá dos meus pacientes. Eu checo a situação, então se for dependendo da regra, né, que é a regra 1 ou 2, eu checo com a situação 1 ou 2. Então, por exemplo, se eu checar com a situação 2, desculpa, com a situação 1, eu vou validar. Ele está entre 60 e 120, então eu retorno só um valor normal. Se ele está entre 40 e 180, temos que ver aqui com atenção. Qualquer outro dado desse, né, ou seja, se ele tiver menos de 40 ou maior que 180, então eu tenho que retornar o perigo. A regra 2 é a mesma coisa, né, só que com valores diferentes. Então esse princípio aqui é bem simples. Eu vejo qual é a regra e aplico para aquele valor que eu recebi daquela interação, eu aplico a regra e vejo como ficou. Logo abaixo a gente tem então a situação da tela, né? Então a gente vai definir ali o display da minha tela, que é essa informação aqui, de acordo com esses dados que eu chequei com a regra, né? Se é uma situação de atenção, se é uma situação normal ou de perigo. Se for perigo, eu mostro o modal de notificação também, muito importante. E logo abaixo a gente tem aqui todo o processo para mostrar aqui na tela bonitinho para fazer a extração de dados. Basicamente eu estou só pegando a data e a hora, né, para eu saber se a medição está certa, né? Na verdade, para eu mostrar a medição no horário certo. Então eu faço uma formatação de datas, que é essa função aqui, e faço também a formatação da hora, que é essa outra função aqui. Basicamente essa formatação é para apresentar realmente bonitinho na tela aqui a data e a hora. E aí eu faço uma inversão no array. Por que eu faço essa inversão? Para eu apresentar aqui embaixo de acordo com que os dados vão aparecendo. Então, se eu deixo o array montar no formato natural, ele acaba dando alguns problemas da lista ir crescendo para baixo, digamos assim, e você tem que scrollar até lá embaixo para ver o novo dado. Mas o que eu quero é que o novo dado apareça, né, no começo da aplicação. Então é por isso que eu eu faço essa inversão toda aqui no nosso array, só para eu setar, definido bonitinho ali na tela para o usuário. E aí, por fim, eu checo se a minha interação atual ela tá do tamanho do array de saúde, né, que eu estou recebendo. Se ela for menor, né, que esse valor, eu continuo com a interação, né, incremento ela aqui e chamo novamente a função, uma função que chama ela própria. Se não, eu faço a extração de dados, que é basicamente eu estou printando na tela aqui, né, no console log quais foram os dados medidos. Numa aplicação real, é lógico, como eu comentei, você tem ali um ciclo infinito. No nosso caso, como eu estou usando uma base de dados com começo, meio e fim, né, eu sei o tamanho dela, então eu paro depois de um tempo.
E aí isso tudo acontece dentro de um processo aqui de 1 segundo, né? Então, timeout de 1 segundo. Então, é bem simples, né? A ideia é esse algoritmo aqui que eu mostrei, só que escrito agora em código. Eu apresentei aqui o gráfico com uma pessoa sendo monitorada. Então, por exemplo, essa pessoa ela estava com os dados normais lá no começo da aplicação. No meio do caminho, o coração dela subiu, então entrou aqui num estado de atenção. E depois ela voltou ao normal, então, sei lá, ela tomou um susto, por exemplo, o coração acelerou e depois voltou. Nesse caso, mesmo que tenha voltado ao normal, vocês podem ver que a notificação aqui de atenção se manteve, ou seja, se alguém não viu isso acontecer, não viu essa variação chegar e olhar a aplicação, vai falar, opa, peraí, teve um dado aqui que essa pessoa que demanda atenção, deixa eu ver o que aconteceu. Aí ela vai descer ali, né, nas informações e ver o que aconteceu. E aí, no caso de uma pessoa que tem um problema de saúde, por exemplo, eu até separei esse exemplo, é justamente para isso. Como funcionaria se, por exemplo, essa mulher tivesse uma parada cardíaca? Então, eu peguei as informações ali do nosso database e forcei uma parada para mostrar para vocês o que vai acontecer, né? Caso essa pessoa realmente entre ali numa situação de perigo de fato. Beleza, provavelmente teve um corte agora, porque demorou mais do que eu esperava para aparecer a notificação de ajuda. Mas basicamente, se vocês olharem ali, né, vocês vão ver que os dados começaram a descer, então vocês podem até ver que tem perigo escrito, né, em um enviar ajuda, mas o modal já apareceu automaticamente por cima falando, ó, tem que confirmar o envio de ajuda para essa pessoa, Francisca Maria, de 61 anos, tem que enviar ali, né, uma ambulância para o endereço dela. E aí, teoricamente, né, nesse momento, você integraria a sua aplicação ali com uma solução de saúde, por exemplo, para você simplesmente só apertar em confirmar e já enviar essa ajuda. Então, apareceria aqui a ajuda enviada. Então, se a gente vê aqui os dados, né, tava tudo normal até um certo ponto. De repente, o coração dela começou a parar, começou a diminuir até zerar. E foi quando o aplicativo reconheceu e então mandou essa questão, né, esse perigo, essa questão de ajuda numa situação de perigo. Esse modal é bem simples, né? É só um modalzinho ali que aparece sobre a tela, né? Então tudo isso aqui está em componentes, né? Então se a gente olhar aqui, componentes de classe, né, que eu quis dizer, é só um modal com as características tradicionais aí que vocês provavelmente já devem ter visto de modal, né? Com a parte ali de transparente no fundo, se ele vai ser visível ou não, aquela coisa toda. Que basicamente é só para mostrar na tela antes de qualquer coisa, ó, precisamos mandar ajuda, o que você quer fazer. Então isso aí é bem simples. E toda aquela estilizaçãozinha, né, que é importante fazer para você ficar ali com o negócio bonito na tela. Mas é isso, sobre a aplicação. E aí, galera, o que vocês acharam da aplicação? Vocês curtiram? Vocês acharam interessante? O que poderia ser melhor? Escreve depois nos comentários aí pro Caio ver se vocês gostaram e tudo mais. Tô aqui só cumprindo o papel, né, já que o Caio tá fora de combate essa semana. Mas nem tô acostumado a fazer esse tipo de vídeo, então desculpa qualquer coisa. Mas espero que vocês tenham gostado. Escreve aí, deixa o like, faz todo aquele processo que vocês estão ligados. E quem sabe eu venho aí numa próxima oportunidade, né? Valeu aí. Até mais.